Olá, queridos, tudo bem? Demorou um pouquinho, era para ter divulgado esse vídeo ontem, mas eu vou fazer ele hoje, né? Que ontem não deu certo, não estava muito bem, mas agora estamos firmes e fortes, tá? Vou fazer esse vídeo com vocês de revisão de conteúdo, tá? Para que vocês possam fazer a avaliação que está lá no documento que eu mandei para vocês, tá bom? Quem ainda não tem o documento, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou deixar ele disponível para vocês acessarem pelo Google Drive. Aí vocês vão entrar e vão ter acesso ao documento de orientação, tudo bem? Caso alguém não tenha recebido ainda, tá? Esse vídeo é mais para a gente revisar o que a gente conversou e eu vou deixar para vocês compartilhando a minha tela do computador, porque assim também vocês já vão aprendendo como que eu faço toda essa parte de pesquisa na internet, como que eu consigo encontrar as coisas com mais facilidade, tá? Então vamos começar. Então, nós temos falado bastante sobre, deixa eu só evitar que essa barrinha aqui me atrapalhe. Vocês vão ver que eu vou ficar mudando o meu videozinho de lugar, então uma hora ele vai estar aqui na minha esquerda, depois ele vai estar aqui na minha direita, tá? Então eu vou ficar trocando os lados para vocês conseguirem ver, tá bom? Meu pai. Legal essa pessoa, né? Tá? Então eu vou colocar aqui para vocês. Então vamos lá. Eu vou pôr a pesquisa aqui, e aí, caso vocês estejam vendo no computador, se quiserem procurar também o site, assim vocês já podem ver, achar, fica mais fácil, tá? Vou contar um segredo para vocês. É muito difícil fazer as coisas com os pais em casa. Uhum. Eu sei como é, eu também moro com os pais, é muito complicado fazer as coisas com os pais em casa. Mas vamos à nossa aula. Então vamos lá. Então nós falamos sobre as ações inventivas do modernismo, né? Será que vocês conseguem lembrar quais são os movimentos que a gente viu? Nós vimos o expressionismo, o cubismo, certo? E o abstracionismo, né? E aí eu deixei para vocês fazerem os seminários sobre dadaísmo, futurismo, cubismo, surrealismo e cinema expressionista. Estou aguardando, inclusive, o retorno desses seminários através do vídeo, tá? Então, vamos revisar um pouquinho a ação inventiva desses movimentos que eu conversei com vocês, tá bom? E também desses que vão aparecer no seminário. Então, eu vou focar só nas ações inventivas, tá bom? Então, a gente vai começar com o expressionismo, eu vou colocar uma obra e vou relembrar para vocês qual é a ação inventiva desse movimento, tá? Então, o expressionismo, ele é um movimento que surge na Alemanha e ele é o primeiro aí, o grande marco do início do modernismo, tá bom? Vou jogar para cá, ó. Prestem atenção aqui. Tá vendo que eu escrevi expressionismo, obras? É dessa forma que eu encontro obras de arte de determinado movimento artístico. Sempre que eu colocar obras na frente, então ele vai trazer para mim todas as obras dos artistas deste movimento artístico, tá? Então aqui eu vou procurar obras de artistas específicos. Então a gente tem aqui a Amadeu Modigliani, Paul Klee, o Vassily Kandinsky, que começou com o expressionismo, Edvard Munch, Matisse, que aparece ali transição expressionismo-cubismo. E aqui eu rodando para o lado, eu vou achando mais outros artistas. Mas eu vou pegar essa obra aqui do Ernest Ludwig Kirchner. Aí nós vamos em imagens e eu vou abrir a ferramenta, vou colocá-la em tamanho maior, que eu possa ver. Essa também é uma ferramenta para que vocês baixem imagens para quando vocês forem fazer slides de apresentação, tá? Então aqui nós temos a obra
do Edvard Munch. O nome dessa obra está aqui embaixo. Cinco Mulheres na Rua, de 1913, do Ernest Kirchner, né? Então, expressionismo. Qual que é a ação inventiva do expressionismo? É falar do sentimento, é tentar mostrar pra gente o sentimento que a gente tem em relação ao que está acontecendo, né? Mas não é o sentimento da pessoa, é o sentimento do artista com relação ao que ele está vendo. Então, o expressionismo, ele vai trazer uma característica mais melancólica, dramática, porque ele se passa durante a Primeira Guerra, né? Então, eu preciso que esses artistas, né, exponham o que eles sentem com relação ao mundo que eles estão vivendo. Então, qual é a ação inventiva? Falar dos sentimentos do artista com relação ao mundo exterior. Como? Usando cores fortes, traços extravagantes, né? Então, esses traços que quase não se assemelham com figuras humanas, eles são meio bizarros, e as cores bem intensas, bem dramáticas, fortes demais para o que estavam acostumados. Então, essa aí é a ação inventiva do movimento expressionista. Tudo bem? Depois, nós temos ali mais ou menos ocorrendo durante o mesmo tempo. Deixa eu aumentar um pouquinho a minha janela aqui. Opa, acho que é aqui. Tá. Mais ou menos ao mesmo tempo, né? Porque, lembra, eles vão ocorrer tudo ao mesmo tempo. Nós temos o movimento do fulvismo, que foi um movimento que a gente não conversou em sala de aula porque ficaria aí para o seminário. Mas eu vou falar dele só para vocês saberem o que é. Então, fulvismo, obras. E eu vou abrir aqui essa obra do Henri Matisse, né? Então, o fauvismo é um movimento que ele é francês. O nome fauve significa feras. O que é isso? Quando eles fizeram a primeira exposição, os quadros deles eram muito coloridos, muito diferentes. E as pessoas ficaram meio chocadas e chamaram os quadros de ferozes. E aí o nome pegou. Fauve, feras, né? Fauvismo, tá? Mas qual que é a ação inventiva do fauvismo? É trabalhar com a cor. Que cor? A cor pura. E os traços sintéticos. O que é isso? O traço simples. Então, aqui, ó, vocês podem ver que ele usa o mesmo tom de vermelho numa grande área do quadro, né? E ele contrasta com outras cores, como o azul e o verde, tá? Então, ele pinta as telas com cores puras. E o que é legal? Ele não pinta de acordo com o que é real. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a parede é vermelha. A gente não tem geralmente paredes vermelhas dentro de casa, mas ele usa dessa forma. Outro exemplo que eu tenho aqui, ó. A linha verde, né? Que é o retrato da esposa do Matisse. Olha esse rosto, olha as cores que são colocadas, né? Então, a intenção deles é trabalhar com cores bem diferentes, fora do que é real, para trazer para a gente essa inovação, que é estudar as cores, o efeito das cores, né? Então, diferente do expressionismo, que a cor é muito forte, o fauvismo trabalha com as cores, só que substituindo ela na realidade. Então, eles usam cores diferentes. Então, por exemplo, se eles quisessem pintar uma árvore, né, de rosa, eles pintavam de rosa, não tem problema nenhum, porque eles não estão preocupados com a realidade, tá? E lembra muito quando a criança faz a pintura, ela não está preocupada se a cor está certa ou não, se o traço está certo ou não. Ela simplesmente faz. Então, o fauvismo, ele trabalha com as cores puras e os traços simples. Essa é a ação inventiva deles. Agora a gente vai para o movimento do cubismo. Acho que foi o que a gente mais conversou, né? Então, o cubismo, ele tem duas vertentes. A primeira é a analítica,
que é dessa obra aqui. Ou seja, no cubismo, primeira coisa, qual que é a ação inventiva? Observar o objeto de todos os seus lados, né? Então, trabalhar com a quarta dimensão. O artista pinta todos os lados do objeto no mesmo plano. No cubismo analítico, ele analisa esse objeto ao máximo. Então, ele desconstrói essa figura ao máximo e projeta tudo no mesmo plano, o que torna até difícil de identificar essa imagem. Isso é o cubismo analítico, tá? Já o cubismo sintético, eu consigo identificar a imagem, ele é mais simples, ele tem também essa questão de você reproduzir todos os lados do objeto, né, de vários planos no mesmo plano, que é o plano bidimensional. Então, aqui eu tenho um copo visto de cima, um violão visto de cima, ao mesmo tempo eu tenho ele visto de lado. E no cubismo sintético, eu tenho o uso de colagem. Lembra que eles vão começar a fazer colagem, esculturas? O Picasso, principalmente, né? Então, como exemplo, o próprio Pablo Picasso, ele tem tanto obras do cubismo analítico como do cubismo sintético, tá bom? Depois do cubismo, nós temos o movimento do abstracionismo. Então, o abstracionismo, ele é um movimento que trabalha com o abstrato, ou seja, com linhas, formas e cores. Ele não está preocupado em pintar o que é real, né? E o abstracionismo, ele tem essa ação inventiva, que é o que? Usar linhas, cores e formas sem se fixar a objetos reais, né? E ele também tem duas vertentes, a geométrica e a geométrica e a informal. Essa que a gente está vendo é a do Kandinsky, é o abstracionismo informal, ou seja, ele trabalha com figuras, cores e linhas no mesmo quadro. Já o abstracionismo geométrico é o do Piet Mondrian. Eu vou colocar uma obra dele aqui. Vou colocar só o nome dele. Ah, eu tenho aqui. Então, essa é a obra do Piet Mondrian, que é o abstracionismo geométrico, onde ele faz o uso de linhas e cores, criando padrões geométricos, no caso aqui, retângulos e quadrados. Então, a ação inventiva do abstracionismo é trabalhar com linhas, formas e cores sem aproximação com a realidade, trabalhando o padrão abstrato. Tudo bem? Agora nós vamos comentar, eu vou comentar com vocês aqui, nós não, né? Eu estou comentando com vocês aqui, sobre os movimentos que ficariam para os seminários. Então, eu vou dar uma ajuda, tá? Então, vamos falar do dadaísmo primeiro? Então, o dadaísmo é um movimento também de vanguarda, ele é pós-guerra, pós-Primeira Guerra, e é um movimento que ele vai trabalhar com a ideia de ser anti-arte. O que é isso? Ele vai usar objetos, coisas bem diferentes para fazer isso, tá? Então, tem a apropriação de objetos, então eles vão pegar objetos prontos para serem obras de arte, vão trabalhar muito com colagem, sobreposição de imagens, e quem já fez até uma pesquisa sobre o dadaísmo vai ver que eles fazem umas coisas assim meio doidas, tá? Mas é justamente essa a intenção. Então, eu vou pegar só aqui uma pintura do Tristan Tzara, que é o representante do dadaísmo, na pintura. Então, a gente tem essas figuras que lembram um pouco até essa ideia do cubismo, porque tem influência do cubismo na pintura, mas são figuras feitas aleatoriamente, não tem um significado. A ideia do dadaísmo, a ação inventiva, é o acaso. Então, o que vier na cabeça deles, eles fazem. Se vier qualquer coisa na cabeça deles, eles vão pintar, ou vão esculpir, ou vão representar, qualquer coisa, tá? Como, por exemplo,
a mais famosa, que é a do Marcel Duchamp, que é o urinol. Isso é uma obra de arte, dadaísmo. Ou seja, eles trabalham com acaso. Então, o Marcel Duchamp foi, pegou essa peça, assinou com o nome e levou para o museu. Dadaísmo, né? Então, é o acaso, aquilo que vem do nada, que vem na sua cabeça. Para eles, isso é arte. Esse é o conceito de arte. E eles têm também muita influência do cubismo e do abstracionismo nas suas pinturas, porque eles acham esses dois movimentos muito importantes. Então, a gente não vai ter um movimento que vai negar, ele vai negar principalmente o antigo, lá atrás, né? Mas ele é um movimento que também traz algumas inovações, principalmente o ready-made, que é a apropriação de objetos, que hoje na arte contemporânea se usa bastante. Então, o dadaísmo, ele é um movimento artístico que trabalha com o acaso, tá? Que é a ação inventiva dele é o acaso, o inesperado, o impulsivo. Ele vem daquilo que vier na cabeça. O próximo movimento é um movimento surrealista. O surrealismo, ele vem do dadaísmo, tá? Os artistas que eram surrealistas vão começar a seguir, perdão, os artistas que eram dadaístas começam a ter novas ideias e começam a seguir o surrealismo. Eu vou colocar essa obra aqui, que é do Salvador Dalí, que basicamente todo mundo conhece, que se chama Persistência da Memória. O Salvador Dalí, ele trabalha com o surrealismo figurativo, que é o surrealismo que trabalha com figuras, né? E as obras dele têm sempre essas coisas meio estranhas. Qual que é a ideia do surrealismo? Qual que é a ação inventiva? A arte deve falar do sonho, do psicológico humano. Então, é o que está aqui dentro, que a gente não consegue ver, né? Ou seja, é a representação dos nossos sonhos. Porque os nossos sonhos são compostos por coisas da realidade. Só que na nossa cabeça fica uma coisa completamente diferente, né? Então, o surrealismo é a imagem do sonho. A arte deveria representar os sonhos, o lado psicológico, a psique humana. Por isso que as obras do surrealismo são meio estranhas, parecem mesmo que a gente está num sonho, num negócio muito esquisito, muito louco, tá? E vários artistas, cada um com a sua forma de pintar. O mais famoso é o Salvador Dalí, tudo bem? Por último, eu vou falar sobre o futurismo. O futurismo é um movimento que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial e ele é um movimento que vai trazer para a gente a questão de representar a velocidade e a falar sobre a máquina. Porque como era um período da Primeira Guerra, imaginem vocês que tinha muita coisa assim relacionado com, com, com coisas de guerra, né? Então, armamento, tanques de guerra, né? Destruição e reconstrução. Então, nós temos um movimento que ele vai tentar trazer para a gente a ideia da velocidade da máquina, tá? Então, nós vamos ter mudanças, por exemplo, na forma como eles pintam, tá? O que é legal no futurismo? Eles tentam representar a velocidade dos objetos, tá? Então, a ação inventiva do futurismo é representar a velocidade e as máquinas, tá? Como? Com a repetição da imagem, a repetição da forma. Eu vou colocar, deixa eu ver só se essa obra, acho que não sei se eu vou colocar do Umberto Boccioni, que é mais fácil. Você escreve certo. CH. Tá, vamos pegar essa aqui, que é muito legal. Então, essa obra do Umberto Boccioni, ela representa justamente a sensação de movimento, tá? Quando a gente repete essa imagem, a gente cria a sensação de velocidade. É como se essa pintura tivesse captado o momento em que esse objeto estava passando em alta velocidade. E aí você só vê aquela sequência repetindo, tá? Então,
eles faziam muito obras com essa ideia de captar velocidade através da pintura, tá? E também eles representavam muito a questão da destruição, da reconstrução, né, das cidades. E as esculturas, por exemplo, elas são esculturas distorcidas, justamente para a gente ter essa sensação de que ela está se movimentando, de que ela é um objeto que se movimenta, tá? Então, a repetição, a máquina, a velocidade é a ação inventiva do futurismo, tá certo? Eu não vou falar de cinema expressionista, porque expressionismo já fala pra gente que o cinema expressionista ele vai trazer a mesma característica da pintura, que é falar dos sentimentos, né? De uma forma mais teatral. É só pra gente, para o pessoal desse seminário saber que o cinema expressionista ele é uma forma de falar do expressionismo, só que usando o cinema, tá? Então, basicamente, nos movimentos artísticos do modernismo, nós temos cada um deles com uma ação inventiva diferente. E alguns são ligados, né, que nem, por exemplo, dadaísmo e futurismo, um se conecta com o outro. Abstracionismo, ele tem uma pegada mais solta, desconexa. Cubismo também, não está preocupado com perspectiva, nada disso. Expressionismo falar de sentimento, cubismo falar de cor, né? Futurismo falar de velocidade, máquina, destruição, tá? Então, todos esses movimentos têm as ações inventivas, cada uma com a sua. Se vocês quiserem saber mais a respeito dos movimentos, é só fazer uma pesquisa no Google colocando o nome do movimento, tem vários vídeos interessantes para vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de realizar a avaliação mensal até dia 12 e a bimestral, que são os vídeos, me enviar até o dia, acho que de vocês eu coloquei dia 15, porque o de vocês eu já tinha passado faz tempo que era para fazer. Tudo bem? Qualquer dúvida, perguntem lá no grupo do Facebook ou mandem no grupo dos representantes que eu respondo assim que possível. Fiquem com Deus, beijo e a gente se vê no segundo bimestre. Vai ter mais vídeo aqui, tá bom? Então já se inscreve aí e deixa essa playlist salva porque eu vou estar sempre postando aí na playlist do Bom Ano.